Vigilância em saúde, assistência farmacêutica, ciência, tecnologia, inovação em saúde. Está no ar o podcast do projeto Integra. Integra Podcast. Olá, bem-vindas, bem-vindos e bem-vindos ao Integra Podcast, produzido em parceria com o Instituto Nacional da Escola Nacional dos Farmacêuticos, Fiocruz, Conselho Nacional de Saúde e conta com o apoio da OPAS Brasil e da FENAFAR. A cada episódio do Integra Podcast fica melhor. A gente sempre conta com a presença de uma ou mais pessoas convidadas para falar de direito à saúde, políticas públicas, assistência farmacêutica, acesso a medicamentos, mercado farmacêutico, entre outros. Bom, meu nome é Marcelo Nobre de Carvalho, eu sou farmacêutica, sou do Instituto Escola Nacional dos Farmacêuticos, professora da Universidade Estadual de Londrina e sou a âncora desse podcast. Estamos aqui super animados para começar essa gravação na segunda temporada desse podcast, aqui no Rio de Janeiro, recebendo pessoas super importantes para falar conosco sobre esse episódio, novas tecnologias e acessibilidade ao tratamento do câncer. Estamos aqui com o Martim Bonamino, especialista da Fiocruz e pesquisador do Instituto Nacional do Câncer. Tudo bem, Martim? Tudo bem. Daqui a pouco você se apresenta. Estamos com Heber Bernardi, assessor técnico do CONAS, Conselho Nacional de Secretários de Saúde, e membro da Conitec, a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS. Tudo bem, Heber? Tudo bem. E estamos com a nossa debatedora de sempre aqui, já há vários episódios, desde a primeira temporada, né, Silvana Nair Leite, Estamos aí. coordenadora do Instituto Escola Nacional dos Farmacêuticos. Bom, eu vou me autodescrever e depois vocês vão se apresentar um pouquinho, o que quiser complementar com as apresentações de vocês, se autodescrever também para aqueles que estão nos ouvindo e nos assistindo. Eu sou uma mulher parda, estou vestida de preto, tenho um cabelo esbranquiçado, um brinco em formato de folha, mas aí na verdade é em madeira, um colar em madeira. Estou usando também uma pulseirinha, tenho algumas tatuagens usando uma pulseirinha preta. Bom, vou passar aqui para o Martim. Oi, Martim, você pode se apresentar para a gente? Claro, prazer. Então, prazer estar aqui. Eu sou, como você falou, pesquisador do INCA e me autodescrevendo, então sou um homem branco de 40 e meio de década de 40. Eu esqueci de dizer minha idade, mas acho que foi de propósito. Ela nunca disse. 46, eu acho. Cabelo castanho escuro. Estou aqui com a camisa azul com os detalhes em vermelho e espero não ter mais nada que chame a atenção, não sei as coisas que a gente vai falar aqui hoje. Muito bom, Martim, obrigada. Heber? Heber, farmacêutico, assessor técnico do CONAS, como você já comentou. Há 4 anos, membro do plenário da Conitec, sempre discutindo aí as políticas de incorporação de tecnologia. Tenho 1,90 m, sou um jovem adulto, de 40 anos de idade, tenho um cabelo curtinho, uma barba começando a ficar branquinha já, né? Acho que já chegando um pouquinho da idade. Estou com uma camisa azul clara, cinza para Marcele, né, Marcele? Para mim, azul clara. E é isso. Tudo bem, Heber. Silvana, e você? Você pode se apresentar e se autodescrever? Bom, cá estamos. Uma mulher branca, meia idade para mais. Idade Uma idade mais, o cabelo curto, quase branco, ou branco, depende do quem olha. Estou vestindo hoje uma camisa que se diria vermelho, laranja, ou algo entre vermelho e laranja. E tá bom. E as unhas, que eu estou vendo que tem uma cor aí. Uma cor diferente, cor né? diferente, né? Tô com as unhas Não é pintadas. usual. Um tom caramelo, eu diria. Muito bem. Bom, vamos começar então o nosso debate de hoje? Vamos começar com questões muito simples para quem está nos ouvindo, nos assistindo, né? Hoje a gente vai falar de câncer. Câncer, para algumas pessoas, é uma palavra feia ou até uma palavra desconhecida. E câncer, Martim? E por que é importante estar discutindo o desenvolvimento e o acesso a novas tecnologias? Ótimo, acho que é muito feliz a tua colocação. A gente tem realmente uma mudança aí ao longo do tempo, né? Era uma palavra maldita até algumas décadas atrás. Se avançou muito, né, na compreensão do que é. Então, é um processo onde você tem uma desregulação do crescimento de algumas células no corpo. Então, basicamente, é isso que acontece por diferentes mecanismos. Isso tem muito conhecimento que se acumulou, muita compreensão de como isso ocorre. Mas, basicamente, para as pessoas que detectam, é esse crescimento, né? Então, as células ou crescem mais do que deveriam, ou morrem menos do que deveriam, porque as células do organismo da gente crescem, morrem, é um processo natural. E isso pode levar, então, a essa proliferação desse tecido, que pode ganhar volume, né? Então, isso pode ser dentro de um órgão sólido, ou pode ser dentro de
né, líquido no sangue, nas coisas que circulam no corpo. A gente tem diferentes tecidos que podem virar câncer, né, e essas são características muito diferentes. Então, por exemplo, numa leucemia, um câncer do tecido, né, do sangue e tal, você não vai encontrar normalmente, ou pode até encontrar, porque pode ter um depósito daquelas células em algum lugar, mas é diferente do que você vai encontrar num tumor na pele, ou diferente de um tumor que você vai encontrar no órgão interno que você não vê, mas você sente as consequências. Então, esse processo de desregulação do crescimento e da morte das células. Então, é uma coisa que é um risco que todos nós corremos. Isso que eu ia perguntar, tem idade, todo mundo está sujeito, pode Então, acontecer em algum momento da vida? É uma coisa importante a gente entender, né? O ser humano não viveu até os 80, 90 anos sempre. Vivia muito pouco. Então, a verdade é que a gente, durante milhares e centenas, quer dizer, não só humanos, né? Porque durante toda a evolução, os organismos são sujeitos ali a coisas ambientais. Então, a gente foi passando a viver como seres humanos mais tempo nas últimas décadas. Isso é uma novidade, né? Do último século, talvez. E aí, conforme você vive tempo suficiente, é quase que inevitável que em algum momento essas pessoas, se não morrerem de outras causas antes, de algum acidente ou de alguma doença de outro tipo, pessoas velhas o suficiente, é muito comum você acabar desenvolvendo câncer, porque se você ficar tempo suficiente com aquela proliferação celular, em algum momento alguma célula, pensem que somos bilhões e bilhões de células, né, o organismo, então que alguma delas se desregule depois de 80 anos, 90 anos, é relativamente comum. Tá? Então, é um processo, eu diria até natural do envelhecimento. Né? Se a gente for pegar pessoas de 80, 90, morrendo por outras causas, muitas delas, inclusive, já têm tumores que estão começando a aparecer, mas elas morreram de outra coisa. Esse câncer não foi a causa da morte delas. Então, é uma coisa que, conforme a população está envelhecendo, é esperado que a gente veja as taxas de aparecimento de tumores crescendo, porque a gente tem mais pessoas com mais idade. Se você pegar as estatísticas, é exatamente isso que a gente vê. Né? Então, agora, atenção que o fato de você ter um tumor não é uma sentença de morte, é nada disso. Ah, muito bom. Nem quer dizer que as pessoas vão morrer por causa disso. Né? É um dado de você teve câncer. Depois a gente pode discutir aqui, acho que a gente vai ter um tempo para elaborar isso, quais são as implicações disso quando você detecta. É possível tratar, é possível controlar, Exato. É possível viver em algum momento, Exato. dependendo do tipo de câncer, né? E também não são só os mais velhos, as crianças também podem ter câncer. E aí o tipo, então o câncer não é uma doença, são uma centena ou mais de doenças diferentes. Percebe que se eu tiver uma célula do sangue que virou um tumor, é diferente se eu tiver uma célula do sistema nervoso central que virou um tumor. Então, são totalmente diferentes na biologia, né, da doença, ou seja, no comportamento, no que faz aquele tumor começar. São totalmente diferentes na resposta aos tratamentos, né? E são totalmente diferentes, na maioria das vezes, as causas. Então, reparem, uma criança que tem uma leucemia ali na primeira infância, ou ainda quando é lactente e tal, é muito diferente de um fumante que fumou durante 40 anos. Houve um câncer de pulmão, por exemplo. Certo? A causa é totalmente diferente. Né? Nesse indivíduo aqui, você teve uma exposição ambiental muito grave durante décadas, né? O que faz o tumor de pulmão. Uma criança que nasce tem uma leucemia depois de 3 meses de nascida, obviamente tem uma causa que é muito diferente. Ela não esteve exposta a esse nível de agentes, eu diria assim, genotóxicos ou tóxicos. Né? Então, é outra informação importante. A gente tem uma faixa, tem uma porção desses tumores é evitável por estilo de vida, uma porção grande, né? É evitável por estilo de vida. E aí a nossa obrigação, eu diria assim, como sociedade, é tentar pautar isso com melhores estilos de vida e com maior proteção à população quanto à exposição aos carcinógenos, aos agentes que podem levar. Né, excelente, já fica um alerta, né, Martim? Total. A gente possível evitar, é possível inclusive detectar precocemente também, são né? coisas que andam um pouco de mão dada. Então a gente tem a questão de estilo de vida e de proteção. A gente pode citar aqui tranquilamente proteção, radiação solar, hábitos de higiene. Saudáveis. Né? Hábitos Fumar, né? Exato, de vida, alimentação, exposição, por exemplo, a agrotóxicos, exposição a cigarro, a tabaco, né? Exposição a poluição ambiental, né? Alguns hábitos, inclusive, sexuais, né? Exposição a patógenos, né? Exposição a agentes infecciosos que Transar possam sem levar, proteção, por exemplo, né? Aumenta o risco de você viajar com HPV ou com outros. Então, a gente tem uma questão muito importante de estilo de vida e comportamento. Isso tem que ser dito porque é a maneira
Muita coisa para evitar, então. Muita coisa. Não tudo. Né? Depois a gente tem um componente menor aí, mas um componente, assim, genético, de propensão. Alguns tumores estão muito associados a certas mutações herdáveis, inclusive. Né? E tem uma terceira faixa ali, que é um grau de incerteza, que é você viver tempo suficiente, eventualmente alguma célula vai terminar perdendo o controle e virar tumor. Isso pode acontecer mais tarde, mais cedo, que é um certo grau de imprevisibilidade. Cada vez que uma célula prolifera, tem que copiar o DNA dela, né? O material genético pode acumular ali mutações e pode sair alguma coisa. Exato. Então, a gente tem esses 3 componentes aí, tem uma discussão grande sobre qual é mais importante, qual é, né, o peso de cada um, etc. Mas eu queria deixar aqui a mensagem de que os hábitos de vida são realmente os mais importantes. Você tocou aqui exercício físico, atividade, sobrepeso, todos esses pontos, né, alimentação, todos esses aspectos são... e aí tem umas recomendações da Agência Internacional de Pesquisa do Câncer e de classificação, inclusive, de substâncias, etc., como carcinógenos em diferentes graus, para a gente se guiar um pouco e tentar evitar. Eu queria chamar a atenção de que quando a gente fala, né, de alimentação, atividade física, a própria exposição ao fumo e tudo mais, a gente entende sempre como hábitos individuais, né, os hábitos das pessoas, mas que são, enquanto população, o que tem grande impacto para evitar essas exposições e melhorar essa qualidade são políticas públicas. Então, a necessidade de a gente ter políticas públicas de promoção da saúde, que foi tema na primeira temporada do nosso podcast, né, do quão é necessário de que essas questões tenham políticas específicas que proporcionem para a população a condição de evitar os riscos, de ter uma condição de vida mais adequada, né? Que vai, inclusive... Isso é muito mais barato para a sociedade. Que é muito mais barato do que nós vamos tratar aqui, que são das terapias, né? A gente pode tranquilamente colocar questões ambientais, né? Qualidade da água, qualidade do ar, né? Questões de regulação, pode falar aqui de alimentação dos ultraprocessados, agrotóxicos, que é um problema importante etc, no Brasil. Quanto, né? E depois você tem as suas tomadas de decisão individuais de o que você vai realmente adotar como estilo de vida, dieta, etc. Mas isso é muito importante, porque hoje em dia, claramente, é muito mais barato comer mal do que comer bem. Muito mais barato. Muito mais fácil comer mal do que comer bem, certo? Muito ultraprocessado. Então, isso tem que ser uma política onde você induza ou beneficie hábitos mais saudáveis. É uma questão individual, mas tem uma questão regulatória de política, né? Porque o individual tem que saber, por exemplo, que um produto é ultraprocessado e que não é legal. A questão de informação é questão de acesso. E acesso, tem que ser condições objetivas, né? O que é mais comer, barato? É um pacote de bolacha... fazer dieta não é barato. Pronta ou uma fruta fresca, né? Qual é a acessibilidade? Como é que é a acessibilidade disso, né? Agora, quando você falou que tem muitos tipos de câncer, do tipo de célula, de onde ele aparece e tudo mais, é por isso que tem tanta necessidade de investimento em desenvolvimento de terapias, né? E que, assim, bom, não existe já tratamento para câncer. Por que você, por exemplo, Martim, você trabalha com pesquisa e desenvolvimento de novas terapias? Por que precisa pesquisar isso ainda? Acho que a gente pode botar isso numa perspectiva um pouco maior, digamos assim. Então, uma das coisas importantes é a gente identificar, né? Detectar o câncer. Então, é claríssimo já que quanto mais precoce a detecção, mais cedo você detecta, melhor é o resultado do tratamento. E ele se resolve com tratamentos mais simples. Então, se você tem uma lesão que está ali localizada, você pode retirar eventualmente, ou se você precisar, você pode fazer isso e fazer eventualmente uma quimioterapia junto, uma radioterapia. Esses são os tratamentos mais clássicos, né? E que funcionam muito bem para a maioria dos tumores, especialmente os tumores detectados mais precocemente. Então, assim, uma política de rastreamento e adesão, né, parte da população ao rastreamento, e aí existem rastreamentos diferentes para diferentes tipos de câncer, acho que a gente não vai ter tempo de elaborar isso, mas uma política de rastreamento e que as pessoas façam parte, né, e se submetam, né, no bom sentido, façam um rastreamento é importante. Porque aí você consegue tratar isso de uma maneira muito mais simples, menos onerosa, né, com menos desgaste para o próprio indivíduo e para o sistema de saúde. A política de rastreamento reduz mortalidade. Isso é um reduz mortalidade, assim, porque você pega os tumores mais cedo. Né? Então, isso é uma primeira coisa. Detectado o câncer, aí a gente tem, hoje em dia, muito conhecimento sobre
ainda que você detecte o câncer, vamos supor que nós 4 aqui aparecêssemos com um tumor no mesmo tecido, muito parecido. Quando você começa a olhar as características daquele tumor de cada indivíduo, elas podem ser diferentes. Isso hoje a gente tem conhecimento, né, para classificar esses tumores de maneira diferente, e aí as indicações de como tratar podem ser diferentes. Pegando um gancho no que o Martim está falando, eu vou provocar o Weber. Né? Vou colocar o Weber aqui, então, na roda. A gente está falando de hábitos de vida, falando da sociedade que se configura e que expõe a gente cada vez mais produtos, né, e que faz com que a gente consuma coisas que não são saudáveis e que acabam sendo fatores de risco para a produção de câncer, né? A gente acabou de falar que existem pelo menos 3 grupos aí que podem desenvolver câncer, seja pelo hábito de vida, seja em função do envelhecimento ou seja em função de alguma alteração que não se sabe especificamente. Mas aquele grupo que você não preveniu, que você não rastreou e que apresentou o câncer, é preciso terapia. É preciso, portanto, garantir acesso a produtos, a medicamentos e a serviços. E o Weber está na Conitec. Eu queria saber um pouquinho como é que está o Brasil na questão da incorporação de tecnologia, quais são as novas tecnologias para tratamento do câncer. Fala um pouquinho aí o que está acontecendo na Conitec. A Silvana também é membro da Conitec, né? Acho que as novas tecnologias para tratamento do câncer, o Martim tem mais propriedade para falar. Mas no ponto de vista da avaliação de tecnologia, eu acho que última década, o Brasil avançou muito, né? Acho que a Conitec tem sido um exemplo reconhecida mundialmente pelo nível de excelência que tem no critério de avaliação, né? Então, assim, eu poderia dizer com toda segurança que as decisões estão sendo tomadas com as melhores evidências e com o melhor, né, raciocínio científico possível. Mas há uma preocupação em relação ao câncer. Há uma preocupação em relação ao câncer porque talvez a forma de pensar cientificamente para tomar uma decisão seja diferente, né? Aí também eu vi um pouco do Martim essa questão de como julgar o nível de evidência, né, dentro de um processo de avaliação, sobretudo dessas tecnologias novas, né? A gente sabe que a gente não vai ter metodologicamente aquele nível de evidência que, né, a gente está acostumado a trabalhar, né? E aí parece que a gente vai ter que quebrar um pouco esse paradigma e começar a pensar um pouco diferente. Então, assim, a Conitec tem feito um trabalho de excelência, mas eu percebo que para novas tecnologias, sobretudo a terapia-alvo, né, eu vi sua palestra, se falou bastante do CAR-T, né, naquela palestra, acho que para essas coisas, talvez a forma de pensar tenha que mudar um pouco, sabe, Marcela? A gente ainda está muito cartesiano ali no modo de... Talvez só voltar um pouquinho pensando de quem está ouvindo a gente. Cartê, né? Não. Só pensando em quem está ouvindo e vendo a gente, o que é tomar decisão baseada em evidência? Você falou em evidência, né, que a Conitec trabalha com um rol, orientações metodológicas que talvez não se enquadrem em algumas novas... Explica um pouquinho mais para a gente. Na verdade, sim, o processo de decisão ele não é só a avaliação da tecnologia, né? Existe um processo de avaliação de tecnologia em saúde, né, que é um processo metodológico que reúne dados de diferentes... como é que eu posso dizer? Fontes de dados diferentes e, né, estudos diferentes, são estudos de, né, começa pela eficácia e vai para uma questão de custo-efetividade, uma questão de impacto orçamentário, segurança também tem que ser visto. Então, a decisão com base em evidência é justamente a gente ter a segurança de minimizar, né, a nossa incerteza em relação àquele benefício. Então, a gente precisa tomar a decisão, obviamente, a gente precisa avaliar com as melhores evidências disponíveis. E aí o que eu quis dizer, assim, que a gente talvez tenha que mudar um pouco, é que hoje existe, né, uma premissa, né, metodológica do que é uma melhor evidência disponível, né, uma melhor evidência. Porque o que acontece... Isso vai ter que mudar, vai ter que mudar. Eu vou pedir depois para o Martin falar o que é essas novas terapias, do que é isso que a gente está provocando. Mas eu acho que os métodos desenvolvidos até hoje para fazer avaliação, a construção das evidências, o método que é conhecido como avaliação de tecnologias, aplicados em avaliação de tecnologias em saúde, foram desenvolvidos para um paradigma de terapia, que é do medicamento como tradicionalmente nós o conhecemos. Então, os métodos foram desenvolvidos para aquela perspectiva do que é um tratamento. Então, é uma molécula química com uma determinada forma farmacêutica. Então, você aplica aquele mesmo medicamento para 1000 pessoas
e avalia o que acontece daquilo. É o mesmo tratamento para uma mesma diagnóstico. Em geral, se baseia nisso. E você faz uma comparação numérica. Ele é muito baseado na comparação numérica, falando assim, né, a grosso modo. Para novas terapias que têm as especificidades, esse método não vai resolver. E aí, se esses métodos já geram incertezas para tomada de decisão, né, que é o que vivemos na Conitec, e não só na Conitec, vivemos em qualquer agência, em qualquer sistema de saúde, no seguro de saúde, né, qualquer gestor que tem que tomar decisão sobre o que nós vamos pagar e o que nós não vamos pagar, né, é baseado numa metodologia que foi pensada assim, para um determinado tipo de terapia. Se muda o paradigma da terapia, o que vai precisar mudar o método para poder avaliar. Mas voltando um pouquinho, né, de forma mais clara, talvez para quem está nos ouvindo ficar mais claro, assim, não dá meramente para a gente, né, ter uma informação sobre um fármaco, sobre um desfecho clínico, né, um benefício que ele traz, e não ter a comprovação disso. Então, a evidência ela serve justamente para isso, para nos trazer, né, a segurança de que aquilo que está sendo proposto é aquilo mesmo, né? E aí existem várias formas metodológicas que a gente consegue aferir qual é o nível, né, de segurança dessa evidência, qual é o nível de certeza que a gente tem ou de incerteza de usar aquilo lá, né? Então assim, a gente precisa ter, né, um respaldo clínico, um respaldo, né, que nos minimize a incerteza daquele benefício, né? Que vai ser bom para o paciente, primeiro. Então, vai ser realmente bom, que é um benefício para o paciente, com certeza, né? E que vale a pena, no sentido... Vale a pena pagar. Vale a pena, porque isso tem custo, porque quando você paga uma terapia, você deixa de pagar outra, né? Porque é sempre uma escolha, né? Eu costumo pensar assim, no Brasil a gente tem um dilema, que nós temos um sistema universal que diz todo mundo tem direito a atenção integral à saúde, ao que tiver melhor disponível para a sua situação, né? É isso que a gente... Mas, ao mesmo tempo, nós temos limitação, como todo mundo tem. Não é um privilégio do Brasil ter limite orçamentário, não. Esse o mundo inteiro tem. Então, e aí a gente tem que fazer escolhas, né? Então, a gente tem que fazer... tomar decisão. Por isso que a gente tem que tomar decisão. Mas a gente toma decisão não num sistema asséptico, frio, simples. A gente toma essa decisão num país que tomou uma decisão anterior, que é de ter um sistema de saúde universal e integral. Né? Então, é sempre um dilema e é sempre uma incerteza. Né? Então, queria trazer um ponto aqui, porque eu acho que vocês entraram numa seara que é importante, que é qual é o benefício, né? Como é que a gente escolhe para um determinado fármaco. Aqui na oncologia eu queria dizer que isso é particularmente assim, desafiador, né? Porque depois do rastreio e depois da detecção, a gente vai ter que classificar esses tumores como não mais é de pulmão, ou é de pâncreas, ou é de pele. Né? Como eu estava dando um exemplo aqui, se nós 4 tivermos um tumor muito semelhante molecularmente, né, com as características que podem ser muito diferentes. Isso parece um detalhe menor, mas não é. Isso faz com que, por exemplo, talvez nós 2 tenhamos um tumor que responda a um fármaco, e vocês 2 não respondam, apesar dele ser exatamente igual olhando de fora. Então, quanto um fármaco é indicado para fazer esse tratamento desse tipo de tumor, vai depender da nossa capacidade de classificar se nós 2 temos essa característica molecular no tumor, que vai indicar o fármaco A ou o fármaco B. Né? Então, a predição, né? A gente entra na personalização, que é exatamente o ponto aqui que eu acho que é importante. Então, seguindo aquela linha, né, que a gente estava fazendo, e chegando já ao a provocação das novas terapias, o que a gente tem hoje em dia para um tipo de tumor, a gente trata com a terapia padrão. A gente já sabe que um percentual dessas pessoas vai responder. Vamos botar lá 60% responde, 40% não. Se a gente souber de antemão que 40%, esses 40% a quem são as pessoas que não vão responder, você já escolhe uma outra terapia. A maneira como isso tem sido feito historicamente trata todo mundo com essa terapia. Quem não respondeu, trata com uma segunda linha de terapia. Agora a gente já tira antes. Quem não respondeu, você trata com a terceira linha de terapia. Então a gente está migrando, como conhecimento científico, para começar agora a ordenar desde o início, se possível, quem vai ser tratado com o quê. Tá? Isso é uma maneira muito mais racional de tratar e de gastar ou investir os recursos públicos. Porque aqui a gente pode tratar essas 100 pessoas com um tratamento de baixo custo, ou pode tratar as 100 pessoas com um tratamento de altíssimo custo. Né? Então a gente tem agora algumas das novas terapias,
Terapias-alvo, pequenas moléculas, corpos monoclonais, que é terapia celular, terapia gênica, onde você pode esperar, por exemplo, que 30% dos pacientes respondam, 40% respondam, 60% respondam, a um custo altíssimo por paciente. Então, esse é um problema. Então, isso era a última etapa que eu queria trazer aqui, botar na mesa para essa discussão, que é a possibilidade e as iniciativas que a gente deve desenvolver de personalizar. Entender as características do tumor para indicar a melhor terapia. Porque aí a gente pode entrar nessa discussão que é muito mais complicada quando a gente vai fazer as terapias mais novas. E não por serem mais novas são melhores, né? Elas são desenvolvidas porque a gente tem uma carência de tratar alguns pacientes que não respondem às terapias que existem hoje. Né? Mas muitos pacientes respondem às terapias que existem hoje. Então, o segredo aí... Isso é uma questão importante. Exato. Já existe muito tratamento eficaz. Não, muito. Assim, a sobrevida e o desfecho do tratamento de tumores, claramente, como eu pontuei aqui, não quero nunca perder a chance de falar isso, se eles são detectados mais precocemente, sempre o desfecho vai ser melhor, né? Quase sempre vai ser melhor, mas essa é a conduta. Para tumores que não responderam ou mais avançados e tal, você vai com outra linha de tratamento. E o que a gente tem feito é ir desenvolvendo novos tratamentos justamente para cobrir aqueles nichos de tumores que não respondem ao que a gente já usa hoje em dia. Então, na verdade, elas têm um caminho, elas têm um espaço ali na tua árvore de tomada de decisão do que eu vou usar, que pode ser uma linha de tratamento, segunda, terceira, quarta, sexta. Tem terapias avançadas hoje que se usa sexta linha, oitava linha de tratamento. Talvez seja uma loucura, a gente vai ter que começar a entender se não vale a pena. Poderia começar, uma dessas ser a primeira linha, A gente vai ter que entender se vale a pena, né? É. Porque Passar por tudo isso, essa sendo situação que... de 90% dos pacientes respondem a minha terapia padrão. Vale a pena puxar isso para a primeira linha com um custo muito maior? Não vale a pena. Né? Mas aqueles que a gente já sabe que não vão responder e vão ser tratados com uma, duas, três linhas, até do ponto de vista de economia da saúde, esse paciente é muito caro. Ele usou muitos tratamentos, ele evoluiu mal, ele foi internado muitas vezes. Né? Então, é serviço de transporte, a gente que está na gestão sabe o quanto que gera... Mobiliza recursos da gestão. Será que um tratamento mais local. custoso, mas como primeira linha não seria mais indicado? Então, essas são respostas que a gente não tem. Começa a tatear e entender como é que a gente ordena isso. Isso é um processo vivo. E que é essa provocação que o Weber está fazendo. Exato. Quando a Conitec tem, que ele coloca, né, Weber, você coloca que a Conitec tem que mudar a sua forma de pensar novas terapias nessas questões mais específicas. Não é que o que já existe esteja defasado. Não, é que é outra coisa. São coisas diferentes. São coisas diferentes, sabe? Não se aplica o mesmo raciocínio científico de hoje, né, que a gente tem... o hábito de ler um relatório, um parecer técnico científico, um estudo científico que a gente está acostumado, não se aplica a essa... É outra forma de pensar. E essa é uma preocupação que eu tenho, porque inevitavelmente, se hoje uma terapia dessa é submetida para uma avaliação, é muito fácil... Qual o parâmetro que vai usar? Não, é muito fácil da gente chegar assim numa conclusão que tem, por exemplo, um baixo nível de evidência. E não é isso, e não indicar incorporação. E não é isso, né? Eu acho que a gente está bem... Eu penso que o desenvolvimento das novas estratégias terapêuticas, né? E aí gênicas, celulares e tal, elas precisam ser já desenvolvidas pensando o desenvolvimento de como isso vai ser regulado, de como isso vai ser avaliado, de como isso vai ser incorporado nos serviços de saúde. Tem que começar a pensar já, acho que é isso. Porque essa é uma preocupação. Então, para a gente que chega lá, recebe lá na Conitec depois a demanda, né, e tem que tomar decisão a respeito disso, já começa a gerar essa preocupação, né? Como isso vai ser regulado? Como a gente vai colocar isso dentro do sistema de saúde de uma forma que seja tanto segura para as pessoas e acessível para quem realmente pode se beneficiar disso, mas ao mesmo tempo que seja viável para nós enquanto sociedade, né? Porque não é só para o sistema de saúde, não. O sistema de saúde não é algo apartado de nós, né? O nosso sistema de saúde é a nossa sociedade, a gente que banca ele, a gente que decide sobre ele também, né? Então, a minha preocupação é estarmos acompanhando, como sociedade, inclusive, o desenvolvimento dessas novas abordagens para poder também desenvolver estratégias de fazê-las acessível. Vou te dar... Eu acho que é uma responsabilidade compartilhada. Tem esse ponto que você trouxe, tem um ponto aqui do outro lado da rua do desenvolvedor da terapia, né? Assim, a gente, meu grupo de pesquisa faz o desenvolvimento de algumas dessas terapias.
como é que você lida com isso, como é que você gera essas evidências para dar suporte depois para a tomada de decisão. Então, você pode gerar uma evidência anedótica, né? Ou seja, Sim. tem um paciente, respondeu, é assim que começa, né? Uhum. Mas depois você tem que dizer, olha, então agora eu vou tratar de forma sistemática, dentro de um ensaio clínico, de um protocolo onde eu tenho os parâmetros, me permita avaliar um desfecho aí com qualidade, para depois eu poder ir lá e conversar, né, com meus interlocutores do ponto de vista Existem regulatório. países que já fazem isso, né, Martim? Existem países. Não, o Brasil faz também. O Brasil faz também. Digo faz. assim, não, Com pequenos grupos e já tem respostas. Você pode, acho que o desenho de como você vai avaliar isso clinicamente, né, é um desenho que tem que estar de mão dada com o que você espera de desfecho e o que você tem de mecanismos, né? Então, vou dar um exemplo aqui. Se eu tenho um fármaco novo aqui, eu não sei muito bem a característica de quem vai responder ou não, eu vou ter que fazer tudo, sei lá, com centenas de pacientes. Se eu tenho um fármaco, e aqui pode ser uma terapia avançada, onde eu sei que a chance de ter um ganho aí, uma resposta, né, muito alta, 60%, 70%, 90%, algumas dessas terapias novas têm 90% de taxa de resposta. Então, esse teu grupo pode ser bastante reduzido. Se você já sabe muito bem o desfecho desse tipo de tumor, de paciente, você sabe qual seria Historicamente, como que ele já se comportou, exato, né? com aquelas características, você pode reduzir isso para talvez algumas dezenas de pacientes. Então, isso eu acho que é um pouco a discussão que a gente está tendo aqui. Qual é o desenho, qual é o nível de evidência? Isso. Claramente, para essas terapias, você não precisa usar centenas de pacientes, milhares de pacientes, como seria um estudo clínico clássico de uma Quem droga. está ouvindo a gente e vendo, qual é o benefício, assim, quando você usa menos pacientes e de ter como ponto de partida um medicamento que você conhece mais a resposta dele? Você tem N benefícios, já vários, né? Um deles é o custo. O Perfeito. que é fazer um estudo clínico com milhares de pacientes em vários sítios, né? Ou você fazer com algumas poucas dezenas. Isso, do ponto de vista logístico, de tempo, Recrutar tanta e gente. de recursos, é Até uma porque são diferença situações abissal. mais específicas. Você não Exato. espera que tenha um público enorme para alguns tipos de aquela cânceres, terapia. né? Alguns têm, então isso é outra questão que você tocou. Tem, que é mas muito- talvez não precise. Acho que é isso que o Martim está trazendo. Acho que a gente tem aqui um ponto São- importante. Talvez não precise, né? Então, boa parte dos tumores hoje em dia a gente sabe muito bem como tratar, alguns não, outros dentro desses mais. Mas tem a questão dos mais prevalentes. Então, por exemplo, essas terapias avançadas hoje elas estão sendo usadas em certos tumores que não são os mais prevalentes. Por exemplo, a gente tem exemplos muito interessantes em melanoma, né? A gente tem agora, depois, para as terapias celulares, CAR-T, etc., linfomas, leucemias, que são bastante prevalentes, né? Mas não são, por exemplo, uma frequência de um câncer de mama, câncer de pulmão, um câncer de próstata que a gente vê. Se a gente tiver uma dessas terapias que seja uma vencedora, digamos assim, versus as outras, né, comparado com as outras, num desses contextos, aí a questão do custo da terapia por paciente passa a ser para o gestor de saúde um desafio e numa ordem de magnitude muito maior, entende? Então, hoje em dia, isso começou em certos nichos, que são até tumores bastante prevalentes, mas não são os líderes aí, né, se você for olhar a epidemiologia do câncer. Mas, claramente, em algum momento, alguma dessas terapias vai funcionar muito bem aí também. E aí, acho que a gente vai ter um desafio muito maior do ponto de vista de política de saúde, como é que a gente dá acesso. Então, é interessante como é que isso foi acontecendo. Isso conversa bastante com o que a Silvana falou, que, assim, as coisas elas vão ter que acontecer em paralelo, né? O desenvolvimento avança, né? A pesquisa sim, avança, a política vai ter que avançar junto. Ninguém pode esperar por ninguém, não tem a jeito. forma de decidir vai ter que avançar junto, né? Hoje a gente vive um paradoxo, né, na oncologia muito claro, né, do incorpora, mas não incorpora. A gente toma decisão, né, a Conitec avalia como uma tecnologia eficaz, segura, custo-efetiva, né? O Ministério toma a decisão de incorporar, mas a política não favorece, né, que essa tecnologia chegue ao paciente. Aí é aquele conceito do acesso, né? Não adianta a gente ter uma tecnologia, né, super eficaz, super moderna, mas ela não chegar no paciente. Então, o acesso... Porque eu não tenho quem prescreva, não tenho centros de referência, não tenho o quê? Então, a política hoje, aí é uma questão que eu acho que fica para a gente, né, refletir num debate maior e perspectiva de futuro, que tem a ver com o financiamento da oncologia, mudar ou não mudar. Né? Hoje a gente tem uma política de financiamento que dá autonomia aos centros de alta complexidade em oncologia em definir os seus tratamentos. Né? Então, a Conitec recomenda, o Ministério incorpora,
mas o procedimento, o valor do procedimento, ele não está ajustado ao custo dessa nova tecnologia. E aí, centros, né, de alta complexidade na oncologia, que tem mais condições e capacidade financeira, acabam provendo acesso em razão de outros que não provêm. Então, a gente tem uma coisa muito heterogênea no país, sabe? Uma distorção. O cuidado, assim, ao câncer. Eu chegaria a dizer assim que o paciente que dá sorte, às vezes ele cai num centro que ele vai conseguir uma terapia, né, que infelizmente se ele estivesse em outra região do país, então, em outro lugar, dentro da mesma cidade, talvez ele não conseguisse. Esses centros de maior complexidade, em geral, vão ser os lugares onde você tem mais chance de ter essa indicação mais precisa, por conta da personalização da caracterização do tumor. Aquela classificação anterior. Exato. Então, se você puder fazer lá um painel para ver as mutações que o indivíduo tem, talvez você possa dizer, olha, esse indivíduo tem que usar esse fármaco, ainda que ele seja muito custoso. E esse nível de embasamento para indicação você não teria. Então, isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar, que é estrutural. Como é que a gente dá acesso às pessoas para fazer o rastreio e pegar mais cedo? E como é que a gente dá acesso a classificar esses tumores de maneira aí depois eu poder escolher. E aí você vai racionalizando a aplicação dos recursos de ponta a ponta, né? Porque hoje em dia acontece exatamente isso que você está falando. E aí eu vou dar uma terceira camada aqui, que eu acho que é interessante para as terapias de alta complexidade, de alto custo, essas terapias avançadas. Algumas delas consistem em manipulações de células, etc. Né? E elas são oferecidas eventualmente também por produtores farmacêuticas, etc. Mas elas, ao contrário dos outros fármacos, são coisas que você eventualmente pode produzir localmente. Então, de uma maneira muito paradoxal, talvez a gente tenha mais possibilidade de gerar e produzir e dar acesso a isso, né? Do que um anticorpo que talvez tivesse o mesmo benefício, custasse talvez na compra direta, né, no fornecedor, o mesmo valor, mas aqui eu posso produzir mais barato, percebe? Então, a tomada de decisão às vezes vai passar pela capacidade instalada. Talvez o Brasil tenha capacidade de produzir isso e outro país menor não tenha capacidade, o know-how, a competência para produzir essas células. E aí a gente tem uma janela de oportunidade aqui, de dar acesso, né, com produção e tal, aproveitando o que a gente tem de parque industrial, parque tecnológico, conhecimento. Então, esse é um custo, é um intangível que a gente tem no país, que está muito bem qualificado, que a gente pode usar para fazer uma diferença. Aí a diferença de ter política de investimento em ciência e tecnologia no país, né? Que mas não é de um dia, né? Não é de hoje para percebam como investimento, processo, construção de condição. Mas é aí que você vê a diferença. Quando aparece uma pandemia de SARS-CoV-2, quando aparece esse tipo de desafio, a capacidade instalada, você ter ou não ter, é a diferença entre você poder oferecer isso de outra maneira ou não. E veja como a decisão, o processo de decisão numa tecnologia dessa é diferente, porque a tecnologia é um serviço, né? E como é que a gente vai avaliar incorporar a oferta de um serviço? Avaliar isso, como é que a gente vai medir, né, a capacidade de um serviço? É diferente de medir a eficácia de um medicamento por meio do ensaio clínico. Você classifica, por exemplo, as terapias celulares, ela é um serviço ou é um produto? Então, a gente tem essa discussão... Classificado como um produto, né? Na regulação pela Anvisa é um produto. Você tem camada de patente, é mais ou menos que nem um celular aqui. Você vai ter a patente da tela, do processador, da bateria. Num produto tipo CAR-T, você tem patente sobre o desenho da molécula, patente sobre a ferramenta que você usa para entregar o gene. Então, existem... você empilha patentes ali, né? Então, isso é uma coisa que existe. Agora, existem maneiras de você criar coisas novas com a mesma finalidade. Então, se a gente pegar aqui, nós quatro, certamente temos modelos diferentes de celular que fazem basicamente a mesma coisa. Talvez um tire uma foto melhor, o outro a bateria dure mais. E todo mundo sabe de quem que eu estou falando aqui. Mas, enfim, mas se você olhar, os produtos talvez tenham características diferentes também. E aí a gente vai entrar numa quarta etapa, que é o seguinte. Mas os 4 celulares vão servir para a sua finalidade. Os 4 navegam, os 4 ligam, os 4... Né? Hoje em dia ninguém mais liga, espero, não me liguem. Mas operar o celular também faz diferença, saber operar o celular. Então, mas o que eu queria trazer é o seguinte, e aí você tem desfechos, né, como a gente está falando, a gente estava conversando um pouquinho antes ali. Então, você pode medir, por exemplo, se essa terapia é capaz de induzir aquele paciente a se livrar do tumor naquele primeiro mês. Né? Esse é um desfecho. E depois você tem outros desfechos, que é quanto tempo esse paciente vai continuar sem tumor, e vai perder o efeito, não vai perder. Então, reparem que você tem um processo um pouco diferente do que a gente está acostumado a fazer de benefício, de sustentar o benefício. Né? Isso também acontece com fármacos, né? Que você às vezes tem a resposta, às vezes perde a resposta, porque o tumor
se adapta e fica resistente. Benefício presente, né? benefício futuro. Então, né? isso tem que ser avaliado dessa maneira. Mas existem diferentes maneiras de fazer, né? Tem competências para fazer esses desenvolvimentos. A gente lá tem trabalhado em cada um dos aspectos dessa montagem, dos que são críticos, para conseguir ter o que a gente chama de liberdade para operar, né? Ou seja, você poder fazer uma coisa que você possa depois oferecer sem estar bloqueado por uma patente. Né? Então, deixa eu tentar entender. Nós estamos vendo aí um cenário de desenvolvimento de terapias avançadas, personalizadas, com custos muito altos, muitas já desenvolvidas por grandes empresas, com custos, ou não vou chamar de custos, né? Vou respeitar bastante a premissa do professor Bermudes, chamar de preço. É o preço. Não, né? mas é verdade. Preço, tem toda a razão. com um preço bastante absurdo, mas também estamos aí num processo de desenvolvimento local, no Brasil, Existem com iniciativas, com várias. as iniciativas locais, com a nossa expertise, os nossos cientistas, a nossa capacidade instalada, o nosso investimento histórico em ciência e tecnologia, e por isso a gente defende tanto isso. Parque de equipamentos, de construção, de para poder instalações. Desenvolver isso de forma acessível aqui. Exato, exato. É isso que está acontecendo no Brasil hoje. Existem essas iniciativas. Essa é a boa notícia. Essa é muito boa notícia, é uma notícia que fica... É engraçado, porque essas notícias, hoje são notícias, mas tudo isso está rodando em segundo plano aqui, né, há décadas, meio invisível para a população em geral, mas no momento agudo aparece. Parece assim, onde é que está indo esse dinheiro de investimento em pesquisa? Isso. Aí você começa a ver. Mas claro que, ainda que tenha tido muito investimento, quando você tem que dar um salto desses, isso também exige muito investimento. Então é um momento agora de dobrar a aposta, né, para a gente fazer isso virar uma coisa de verdade que a gente possa Mas dá autonomia para o país, hein? Muito. Muito. Mas dá autonomia, mas a gente tem que pensar, né? Tem o pesquisador, né? Que agora tem a gestão, tem a política que tem que acompanhar. Tem que acompanhar. Só chamar a atenção, porque assim, realmente a ponta do iceberg. A gente tem essa terapia que a gente está falando aqui especificamente, com um caso mais concreto, mais fácil de fazer esse exercício, né, de fazer essa modelagem. Eu diria, quanto você gasta para produzir, quanto vai custar, qual é o benefício e tal. Mas isso aqui é uma plataforma tecnológica onde é que nem a vacina do RNA da Covid, né? É uma plataforma tecnológica. Hoje vai ter vacina de RNA para várias, né, doenças infecciosas. Tem vacina RNA sendo desenvolvida para câncer, tem vacina de RNA. Então é uma plataforma tecnológica. Dali o que vai sair, ninguém sabe. Vai sair um monte de coisa. E aqui nessa categoria de terapias novas, avançadas, gênicas, celulares, também vai sair um monte de coisa diferente. Nenhuma delas vai ser tão barata assim. Certamente, se a gente desenvolver localmente, vai ser muito mais barato do que é cobrado comercialmente hoje em dia, né? E se você fizer as contas de possíveis nichos que vão ser atendidos, né, e tudo que vai ser produzido, a conta é altíssima se a gente não desenvolvesse. Então, acho que esse é um pouco o olhar estratégico que tem que ter. Aqui é um olhar estratégico que, assim, por sorte, né, ele vem sendo... O Brasil demorou um pouquinho a engrenar nisso, mas agora, independente do governo, devo dizer, de turno, é um problema que já foi identificado, que o Ministério tem tentado induzir, né, esse tipo de iniciativas para a gente ter um pouco mais de autonomia e poder oferecer diferente. Ou seja, pelo que eu estou entendendo, a gente está diante de uma nova fronteira, onde tem um produto, serviço, que a gente está tentando entender, né, onde ele se enquadra. Ele é produto, mas é serviço, porque é isso que você falou. Um híbrido, ele é um celular, mas os celulares, obviamente, o que eles menos fazem é ligar, mas se você sabe operar, você usa todas as funcionalidades dele e usa bem, né? Estamos nessa fronteira. Nós temos aqui o comentário do Weber, que é muito interessante, que é, do ponto de vista científico, do conhecimento, estamos produzindo, temos perspectivas, né, de um parque tecnológico robusto no Brasil, com autonomia, barateando o custo de uma coisa que não é barata originalmente, mas precisamos de políticas, né, ou pelo menos de uma atualização da política no país, para que essa tecnologia produto ela chegue efetivamente às pessoas, porque é muito legal, ninguém está desmerecendo os centros de referência, a gente precisa ter centros de referência cada vez mais especializados, mas está falando de um país com quase 6 mil municípios, não, mas e com diferenças abissais entre as regiões. Certíssimo. Né? Tem maneiras de fazer isso, né? Desde a concepção de como é que você vai fazer a terapia, a gente está, por exemplo, num processo de discussão que é como é que eu faço isso de uma maneira que eu possa reproduzir em diferentes centros. Claro que não vai botar uma em cada um dos 6 mil municípios, não se justifica para a maioria. Exatamente. Essa maioria não tem nem população. Também não vai ter que avaliar toda vez quando uma coisa dessa chegar, entendeu? Então, isso pode vir desde a concepção, e você tocou nisso muito bem. Como é que eu penso já no desenvolvimento de maneira que eu possa
fazer isso, vamos botar aqui modular, né, e reproduzir, claro, em lugares de referência, onde você vai, né, referenciar aquelas pessoas para serem tratadas naquele centro que atende aquela área. Que seja acessível para quem... Mas que seja acessível, que seja um modelo acessível, né? Que seja um modelo acessível. Então, isso você pode fazer um paralelo com toda a política de rastreamento e tratamento de câncer. Hoje, câncer, então, você pode tratar os de menor complexidade localmente, de maior complexidade você refere para centros, né, de maior complexidade e tal. E talvez para essas terapias mais avançadas você faça um modelo parecido, centros de referência para cobrir áreas. Não adianta eu botar, como a gente está falando aqui, a prevalência do câncer, um município de 6 mil habitantes, você não vai ter ou quase certo que não vai ter aquele tipo de tumor que você está tratando com essa terapia, Exatamente. certo? Então você tem que trazer Não isso adianta para O município não vai nem ter recurso para encaminhar esse paciente, Exato. nem o Estado. Não Né? adianta achar que a gente vai ter uma decisão na incorporação de um serviço desse na lógica de hoje, que é a autonomia dos estabelecimentos de saúde definir os seus protocolos e as suas linhas de cuidado, né, as suas linhas de tratamento. Então, não vai ser a mesma coisa. A gente não vai tomar uma decisão e esperar que todos os hospitais de oncologia se organizem para disponibilizar. Então, tem que pensar em paralelo. Não gostaria de fazer essa discussão depois que a tecnologia já paradigmática, né? Como diria Thomas Kuhn, é uma mudança paradigmática. Mudança Muito Perfeito, interessante. perfeito. Mudança paradigmática. Verdade. Perfeito. Bom, estamos encerrando o nosso podcast. Passou rápido, hein? Quero muito agradecer o Martim. Obrigado, Muito obrigada obrigado a por ter vocês. vindo. Quero agradecer Eber. Muito Obrigado obrigada pelo pelo convite debate. também. Silvana, nossa debatedora de sempre em vários episódios. Né? Eu quero lembrar aqui que nós estamos nessas redes sociais, onde a gente encontra as informações do Integra Podcast, desse projeto. Estamos aqui no site. Agora nós temos um Instagram oficial do Projeto Integra, que é o oficial_Integra. E estamos também na Escola Nacional dos Farmacêuticos, Instituto Infar. Estamos aqui no @Infar, dentro do YouTube, do Facebook, nas nossas diversas redes sociais e no Spotify. Também vocês podem escutar a gente. Esses episódios do Integra Podcast nessa temporada serão 5 episódios, portanto, eles vão ao ar a cada 15 dias e, portanto, vocês podem encontrar todos esses nossos produtos, além dos livros. Hoje nós não estamos aqui, não temos livro hoje na nossa bancada, mas os livros estão virtualmente na página aqui da Escola Nacional dos Farmacêuticos. Nós temos uma série de produções do Projeto Integra, desde simpósios de ciência e tecnologia, ciência farmacêutica, né, e vigilância em saúde. Curta nossos canais, compartilhe nossos produtos, nossos vídeos. Esse é um material produzido com muito carinho para todo mundo. Obrigada. Tchau, tchau. Até o próximo episódio.